No coração de uma cidade envolta em mistério, conhecemos 4 adolescentes inquietos: Alex, Sarah, Lucas e Emily. Em uma noite sombria, reunidos na casa de Alex, eles discutem sobre explorar lugares assustadores. A cidade, com suas ruas vazias e casas antigas, parece um convite para aventuras sombrias. Entre risos nervosos e olhares ansiosos, decidem iniciar sua busca por emoções fortes na densa floresta que cerca a cidade. Armados apenas com lanternas e coragem, adentram a escuridão da noite, sem imaginar o terror que aguarda por eles entre as sombras. Eles se reúnem na casa de Alex, onde a penumbra da sombra se mistura com a luz fraca das velas, criando uma atmosfera carregada de expectativa e medo. Sentados em círculo, próximos ao calor da lareira, os amigos compartilham histórias sobre lendas urbanas e lugares abandonados para explorar. O vento sussurra lá fora, fazendo as janelas rangerem e aumentando a sensação de que algo sinistro está à espreita. Entre risos nervosos e olhares ansiosos, decidem iniciar sua busca por emoções fortes na densa floresta que cerca a cidade. Cada um dos adolescentes carrega consigo seus próprios medos e segredos, mas a promessa de aventura os impulsiona para a frente. Alex, o líder do grupo, esconde uma inquietação por trás de sua bravura aparente. Sarah, com sua natureza curiosa e olhos brilhantes, é a primeira a sugerir explorar a floresta à noite. Lucas, o cético do grupo, tenta mascarar seu nervosismo com piadas, mas sua expressão tensa revela sua apreensão. E Emily, a mais reservada do grupo, mantém seus pensamentos para si mesma, observando silenciosamente o debate. A sala está mergulhada em uma semi-escuridão, onde sombras dançam pelas paredes e os sons da noite se misturam com a respiração acelerada dos adolescentes. O cheiro de incenso queima no ar, criando uma aura de mistério e intriga. À medida que a discussão avança, a floresta ganha vida em suas mentes, transformando-se em um labirinto de perigos e segredos ocultos. A lua brilha pálida no céu noturno, lançando sua luz fantasmagórica sobre a paisagem sombria lá fora. Com corações acelerados e uma sensação de antecipação palpável no ar, os amigos finalmente decidem iniciar sua jornada rumo ao desconhecido, sem imaginar os horrores que os aguardam entre as sombras da noite. A floresta recebe os adolescentes em seu abraço sombrio, seus suspiros misturando-se ao vento que sussurra entre as árvores. As lanternas tremeluzem, lançando sombras inquietantes nas folhas caídas e nas raízes retorcidas que se estendem pelo chão. O grupo avança com cautela, cada ruído da noite ecoando em seus ouvidos como um presságio silencioso. Os passos se tornam hesitantes, os olhos se fixam nas sombras que dançam ao redor, e o ar está carregado de uma eletricidade palpável, como se o próprio ambiente estivesse alertando-os para o perigo iminente. Entre risos nervosos e piadas fracas, os adolescentes tentam ignorar a crescente sensação de que não estão sozinhos na floresta. Sons estranhos ecoam entre as árvores, galhos rangem e folhas sussurram segredos antigos. Por um breve momento, um vislumbre fugaz de uma figura alta e esguia é capturado pelas lanternas, desaparecendo rapidamente entre as sombras. O medo se instala, mas o grupo continua sua jornada, determinado a enfrentar o desconhecido. À medida que avançam mais fundo na escuridão da floresta, os sinais de perigo se tornam mais evidentes. Pegadas misteriosas na terra, ruídos inexplicáveis que ecoam pela noite, e a sensação de que estão sendo observados de perto. Apesar de seus instintos gritarem para que retornem à segurança de suas casas, a curiosidade e a coragem os impulsionam para frente, rumo ao coração das trevas. Finalmente, entre as sombras densas da floresta, avistam uma cabana abandonada, sua silhueta escura erguendo-se contra o céu noturno. Coberta de musgo e sombras, parece pulsar com uma energia sinistra, como se guardasse segredos que há muito foram esquecidos. Com o coração na garganta e as mãos trêmulas, os adolescentes se aproximam, preparados para enfrentar o que quer que os aguarde dentro daquele lugar assombrado. Ao cruzarem o limiar da cabana abandonada, uma sensação de opressão envolve os adolescentes, como se o próprio ar estivesse impregnado com a presença do desconhecido. O interior é escuro e úmido, o cheiro de mofo e decadência pairando no ar. Suas lanternas cortam a escuridão, revelando móveis quebrados e teias de aranha que adornam cada canto. Desenhos perturbadores adornam as paredes, retratando figuras sem rosto e sombras alongadas que parecem dançar nas sombras. Recortes de jornais antigos cobrem o chão empoeirado, contando histórias de avistamentos do temido Slenderman e desaparecimentos inexplicáveis na região. O medo se intensifica à medida que exploram os recantos sombrios da cabana, cada passo ecoando como um sussurro de advertência. Uma sensação de que estão sendo observados se insinua em suas mentes,
os fazendo questionar se estão realmente sozinhos naquele lugar sinistro. Subitamente, um ruído estranho ecoa de algum lugar nas sombras, fazendo os adolescentes se enrijecerem de terror. Seus olhares se encontram em uma silenciosa comunhão de medo, a certeza de que não estão mais seguros naquela cabana abandonada. Com os corações acelerados e a respiração entrecortada, decidem que é hora de fugir daquele lugar amaldiçoado e procurar respostas em outro lugar. Rapidamente, os adolescentes deixam para trás a cabana abandonada, suas mentes assombradas pelas imagens perturbadoras e pelos sons sinistros que ecoam em seus ouvidos. Correm pela escuridão da floresta, suas lanternas tremeluzindo enquanto se esforçam para encontrar o caminho de volta para a segurança da cidade. Cada sombra parece se contorcer ao seu redor, como se o próprio ambiente estivesse conspirando para impedir sua fuga. Os sons estranhos persistem, acompanhando-os como uma trilha sonora macabra enquanto lutam para encontrar uma saída da floresta. Passos rápidos e corações acelerados ecoam na noite, até que finalmente emergem dos limites sombrios da floresta, ofegantes e exaustos, mas aliviados por estarem vivos. Enquanto se afastam da floresta, uma sensação de que algo está errado se instala em suas mentes. Os olhos são atraídos para sombras dançantes entre as árvores, uma presença sinistra os observando de perto. O medo se agarra a eles como uma sombra, sussurrando segredos obscuros e advertência silenciosa. Mas, apesar do terror que os aguarda na escuridão da noite, os adolescentes sabem que não podem desistir agora. A verdade sobre os Slenderman os chama, e eles estão determinados a descobrir os segredos ocultos que se escondem nas sombras. Com o coração ainda pulsando de medo e adrenalina, os adolescentes se reúnem na periferia da cidade, tentando encontrar uma maneira de prosseguir em sua busca pelo desconhecido. Cada um deles carrega consigo o peso do que testemunharam na floresta, as imagens perturbadoras e os sons sinistros ecoando em suas mentes como um eco constante do terror que os aguarda. Decidem que a próxima parada em sua jornada os levará à cidade, em busca de pistas sobre os Slenderman e os desaparecimentos misteriosos que assolaram a região. Com passos hesitantes e olhares cautelosos, adentram as ruas vazias da cidade, suas lanternas iluminando as fachadas escuras dos prédios abandonados que se erguem como fantasmas silenciosos contra o céu noturno. À medida que exploram os becos sombrios e os corredores vazios, são confrontados por sinais do terror que os aguarda. Sombras dancam pelas paredes, susurros ecom pelos corredores desertos e uma sensação de que estão sendo seguidos ou essa sombra a cada passo que dão. Mas, apesar do medo que os consome, os adolescentes estão determinados a encontrar respostas, mesmo que isso signifique enfrentar o terror de frente. Ao explorarem os becos sombrios e os corredores vazios da cidade, os adolescentes descobrem um prédio abandonado que parece chamar sua atenção de maneira sinistra. Com suas janelas quebradas e paredes desgastadas, o edifício parece uma fortaleza de desolação em meio à paisagem urbana. Com corações acelerados e uma sensação de que estão prestes a desvendar os segredos que tantos assombram, os adolescentes decidem entrar no prédio abandonado. Cada passo ecoa pelos corredores vazios, criando uma cacofonia de sons que os fazem estremecer de medo. Dentro do prédio, encontram mais do que esperavam, salas escuras e abandonadas, onde sombras dançam nas paredes e o silêncio é quebrado apenas pelo som de seus próprios passos. Cada canto parece esconder segredos sombrios, enquanto os adolescentes se esforçam para encontrar pistas sobre os Slenderman e os desaparecimentos que assolam a cidade. À medida que avançam mais fundo no prédio abandonado, o medo se intensifica, envolvendo-os como uma manta escura e sufocante. Cada som parece mais alto, cada sombra mais ameaçadora, até que finalmente, em uma sala escura e empoeirada, encontram algo que os deixa paralisados de terror. Uma pilha de documentos antigos, contando histórias de avistamentos dos Slenderman e desaparecimentos inexplicáveis que assolaram a região por décadas. Os adolescentes ficam horrorizados ao examinarem os documentos antigos, cujas páginas amareladas contam histórias de terror e mistério que ecoam as lendas sobre os Slenderman. Entre relatos de testemunhas assustadas e desaparecimentos inexplicáveis, os amigos descobrem pistas sobre a verdade sombria que espreita nas sombras da cidade. À medida que mergulham mais fundo nos registros empoeirados, uma sensação de que estão sendo observados os envolve, fazendo com que se sintam vulneráveis e indefesos. Sombras dancam nas paredes, susurros ecom pelos corredor, e uma presença sinistra parece para no ar, observando cada movimento que fazem. Apesar do medo que os consome,
os adolescentes sabem que não podem desistir agora. Determinados a descobrir a verdade por trás dos mistérios que assolam a cidade, eles continuam sua busca incansável por respostas, mesmo que isso signifique enfrentar o terror de frente e correr o risco de perderem-se nas sombras para sempre. Enquanto vasculham os documentos antigos, os adolescentes descobrem uma série de jornais empoeirados que detalham avistamentos e encontros perturbadores com os Slendermen ao longo dos anos. As páginas amareladas contam histórias horripilantes de testemunhas aterrorizadas que descrevem a figura sinistra como uma presença imponente, sem rosto, que parece se mover entre as sombras com uma graça sobrenatural. À medida que mergulham nas histórias arrepiantes, os adolescentes sentem o peso do terror que se acumula ao seu redor, envolvendo-os como uma névoa densa e opressiva. Cada palavra parece ecoar como um eco sombrio do que os aguarda nas sombras da cidade, enquanto eles lutam para compreender a verdade sombria por trás das lendas dos Slendermen. Apesar do medo que os consome, os adolescentes estão determinados a continuar sua busca por resposta, mesmo que isso signifique enfrentar o desconhecido e correr o risco de perderem-se nas profundezas do terror que os cerca. Com corações acelerados e mentes alertas, eles sabem que o confronto final com os Slendermen está próximo, e estão prontos para enfrentar o que quer que os aguarde nas sombras da noite. Enquanto examinam os documentos antigos e os jornais empoeirados, os adolescentes começam a perceber mudanças sutis no comportamento de Lucas. Seus olhos escurecem com uma expressão sinistra, e sua voz assume um tom frio e distante, como se estivesse sendo influenciado por uma força além de sua compreensão. Os amigos observam com crescente alarme enquanto Lucas parece cada vez mais obcecado pela figura dos Slendermen, seus pensamentos consumidos por visões perturbadoras e teorias sombrias sobre a verdade por trás das lendas. Sua sanidade parece vacilar à beira do abismo, enquanto ele se afasta cada vez mais dos outros e mergulha mais fundo no mistério que o cerca. Apesar das advertências silenciosas que ecoam em suas mentes, os adolescentes relutam em confrontar Lucas com suas preocupações, temendo que isso poderia desencadear. Em vez disso, observam em silêncio enquanto ele se afunda cada vez mais no abismo do terror que os rodeia, perguntando-se se ainda há esperança para seu amigo perdido nas sombras. Com o passar do tempo, a transformação de Lucas se torna mais evidente e perturbadora para os outros adolescentes. Seus comportamentos estranhos e sua fixação obsessiva pelos Slendermen começam a afetar o grupo de maneiras que não podem ignorar. O medo se instala entre eles, enquanto tentam compreender o que está acontecendo com seu amigo e como podem ajudá-lo a escapar das garras do terror que o consome. Apesar de suas próprias dúvidas e incertezas, os adolescentes decidem que precisam agir antes que seja tarde demais. Reunidos em segredo, eles elaboram um plano para investigar a escola local, onde ocorreram desaparecimentos misteriosos ligados aos Slendermen. Cada um carrega consigo a determinação de desvendar os segredos sombrios que assombram a cidade e salvar seu amigo antes que seja tarde demais. Os adolescentes adentram a escola local, seus corações pulsando com uma mistura de medo e determinação. Cada corredor escuro e cada sala vazia parecem ecoar com sussurros do passado, lembrando-os dos desaparecimentos misteriosos que assombram aquele lugar. A tensão é palpável enquanto avançam, suas lanternas lançando luz sobre as sombras que dançam ao seu redor. À medida que exploram os corredores abandonados, são confrontados por visões distorcidas e sons inexplicáveis que os fazem questionar sua própria sanidade. Sombras esse contorsum nas paredes, vossas susurrum segredos sombrios e uma sensaceo de que esteo sendo observados os segue a cada passo que dao. Apesar do terror que os assombra, os adolescentes continuam avançando, determinados a encontrar respostas para os mistérios que assolam a cidade. Seus passos ecoam pelo corredor vazio enquanto se aproximam do confronto final com os Slendermen, sem saber o que os espera nas sombras da noite. No momento em que entram na sala final, uma sensação de presságio envolve os adolescentes, como se o próprio ar estivesse carregado com a presença sinistra dos Slendermen. O ambiente é pesado com o peso do desconhecido, e cada sombra parece se contorcer com uma vida própria, como se estivesse ansiosa para consumir tudo ao seu redor. Com corações acelerados e mãos trêmulas, os adolescentes avançam, suas lanternas tremeluzindo à medida que iluminam o caminho à frente. A sala está mergulhada na escuridão, seus cantos ocultando segredos sombrios que aguardam para serem revelados. Uma sensação de que estão sendo observados os envolve, fazendo com que se sintam vulneráveis e expostos diante do terror que os aguarda. De repente,
uma presença sinistra emerge das sombras, sua figura alta e esguia erguendo-se diante deles como uma ameaça iminente. O Slenderman está ali, sua presença imponente enchendo-os de um horror indescritível enquanto lutam para manter a compostura diante do desconhecido. Com o coração na garganta e a respiração entrecortada, os adolescentes se preparam para o confronto final, sem saber se sairão vivos para contar a história. Com coragem e determinação, os adolescentes enfrentam os Slenderman, suas mentes e corpos sendo testados até o limite pela presença aterrorizante que os cerca. Sombras dançam ao seu redor, sussurros ecoam em seus ouvidos, e o medo ameaça consumi-los enquanto lutam pela sobrevivência. Apesar das adversidades assustadoras que enfrentam, os adolescentes permanecem unidos, seu vínculo de amizade os fortalecendo diante do terror que os assola. Com cada movimento calculado e cada palavra de encorajamento, eles lutam para manter o controle de suas mentes e enfrentar o desconhecido com coragem e determinação. À medida que o confronto final se desenrola, uma batalha épica entre a luz e a escuridão se desenrola diante de seus olhos assombrados. Sombras esse contorsum eondas de energia sinistra os envolve, enquanto lutam para encontrar uma maneira de derrotar o Slenderman e escapar de suas garras implacáveis. Com o destino deles pendurado por um fio, os adolescentes lutam com todas as suas forças, determinados a não serem consumidos pelo terror que os rodeia. Cada momento é uma luta pela sobrevivência, e eles sabem que apenas unidos podem esperar enfrentar o desconhecido e emergir vitoriosos do confronto final com os Slenderman. No clímax da batalha, os adolescentes encontram uma brecha na armadura dos Slenderman, uma fraqueza que exploram com determinação e coragem. Com o esforço final, eles lançam um feixe de luz purificadora em direção à figura sombria, envolvendo-a em uma explosão de energia que corta a escuridão como uma lâmina afiada. O Slenderman recua diante da luz intensa, sua forma sinistra tremulando e se desfazendo nas sombras que o envolvem. Com um grito final, ele desaparece na escuridão, deixando para trás apenas um eco sombrio de sua presença aterrorizante. Os adolescentes respiram aliviados, o peso do terror que os assolava finalmente levantando de seus ombros. Com olhares de alívio e gratidão, eles se reúnem, sua determinação e coragem os unindo em uma camaradagem que os fortalece diante do desconhecido. À medida que o sol nasce no horizonte, os adolescentes deixam para trás o terror que os assombrou e retornam à cidade, suas mentes e corações cheios de esperança para o futuro. Embora os mistérios dos Slenderman possam permanecer sem resposta, eles sabem que enfrentaram o desconhecido juntos e emergiram mais fortes do que nunca. E assim, com o dia rompendo sobre a cidade adormecida, os adolescentes seguem em frente, prontos para enfrentar o que quer que o destino lhes reserve, unidos em sua determinação de nunca mais serem consumidos pelo terror que os rodeia.